aqui agora. Vamos ver, vamos ver. Eu estou vendo um vaso aqui. De quem pertence a esse vaso? Vamos lá. Céu, agora. Isso! Opa! E aí, Selminha, tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bem. Tá saindo som? Nossa, satisfação, satisfação imensa. Que legal. Pois é. Tô aqui no Paraná. Me conta uma coisa, tá frio por aí ou não? Olha, já esteve frio. Agora já tá esquentando. É, aqui também, viu? Semana passada eu fiz uma live com a professora Luciana aqui. É. Tava osso aqui, tava osso semana passada de frio. E quando eu falo, quando eu tô de jaqueta e de blusa, com certeza tá bastante frio. É difícil sentir Beleza, frio. tá frio. Verdade. Mas hoje já esquentou, mas ontem tava frio ainda. Ah, legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar a Lenira de novo, para aí ficar todo mundo aí, ficar completo. Vamos lá, Lenira. Pronto, tô convidando de novo, Lenira. Isso, já foi o convite. Vamos ver se a nossa amiga Lenira entra. E aí, como é que tá a vida no Paraná? Me conta, sair dessa loucura de São Paulo e morar no Paraná. Conta aí pra gente. Aqui tá gostoso, né? Porque aqui tô com a minha família, com a minha Legal. mãe, com as minhas irmãs. Então tá bom. Aí eu estou fazendo um atendimento, né? Mas aqui, assim, não tem um consultório aqui no Paraná. Então eu vou nas Sim, residências. sim, ah, legal. É, como diz o outro, né, Selminha? O turista nós temos essa vantagem, né? De fazer, É, inclusive, poder fazer os atendimentos na residência do pessoal, né? Às vezes a gente sabe que também montar um espaço, montar uma clínica, né? Aí cada um vai denominar da maneira que gosta mais, acaba ficando uma coisa bastante complicada. E às vezes esse atendimento que acaba sendo feito nas residências acaba sendo uma coisa bem bacana. Lenira aqui está tendo uma dificuldadezinha para entrar aqui. Espera um pouquinho, deixa eu tentar de novo aqui. manda um convite para ela de novo. Tô mandando. A Lenira falou que ela ia fazer isso comigo. Eu pensei que ela só estava brincando. Eu tô meio afônico, tá? Então não liga muito não, que tô com a voz meia. Não tá muito legal, não. Vamos ver se a gente consegue fazer ela. Vamos ver se a gente consegue, né? Essa conexão com ela. Vamos ver, deixa eu ver quem tá aqui. Beleza. A Cris tá aqui. Cris, obrigado, viu, Cris, por estar participando com a gente. O Luiz aqui é aluno de São José do Rio Preto, tá entrando agora, legal. Mas a Lenira, infelizmente, está bem complicado. Deixa eu tentar mais uma vez. Lenira, fica esperto aí. Tô mandando de novo, outro convite. Isso, já foi. Vamos ver se a gente consegue. Minha amiga Regina, que acabou de entrar, a Regina está sempre dando uma força pra gente aí. Praticamente a Regina está em todas as lives. Obrigado, Regina, de coração. Muito obrigado mesmo. Mas, Selminha, mas vamos. Meu amigo Luiz Arraes, que trabalhou comigo lá no Centro Paula Souza, quando eu trabalhei no Estado, né? Por muitos anos, grande amigo meu, irmão de longa data. Agora, fala uma coisa, Selminha. Vamos falar um pouco do assunto que nós, na verdade, vamos ver se depois a gente consegue. Ó, Lenira, como faz isso? Lenira, é só verificar o convite, que o convite vai chegar para você aí, ó. Vamos lá, de novo. Compartilhe o vídeo. Quer ver, ó? Tô convidando de novo, Lenira. Isso. Mandei o convite novamente. Fique esperto aí que vai chegar um convite para você. Então, Selminha, na verdade, hoje a nossa live é falar sobre uma coisa que, na verdade, a acupuntura do mestre Tung tem e faz isso com muita maestria, né? Tratamento de dor. Que é uma coisa que... Verdade. E aqui, por exemplo,
É que eu tô aqui tentando fazer esse link com a Lenira, mas vamos conversando enquanto isso. Me fala uma coisa, Selminha. Para você, bom, antes de mais nada, se apresenta, fala quem é você, tua experiência com a acupuntura, desde quando você é acupunturista. Se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, meu nome é Selma, eu moro em São Paulo, mas no momento eu estou aqui no Paraná, mas logo eu vou retornar. Estou vivendo entre São Paulo e o Paraná. Então, eu sou acupunturista, fiz o Tung faz 2 anos, acho que 2 anos que eu já fiz o Tung. Foi um pouco antes da pandemia, inclusive. Mas assim, um divisor de águas para mim, em questão de tratamento, não só apenas de dor, né? Estou descobrindo outras coisas que o Tung pode, com a acupuntura de Tung, nós podemos tratar. E assim, é uma coisa muito difícil que eu não estava assim acostumada a lidar com a acupuntura de Tung, com resultado assim, são resultados rápidos, né? Muito eficientes, que eu assim fiquei admirada ao realizar, porque a gente sabe que quando a gente inicia um tratamento, é necessário um bom diagnóstico, uma boa anamnese, ver os canais. Acho que esse é como que fala, o clique, os canais, saber o canal que está, vamos supor, a localização da dor, qual canal que está afetado e como você vai tratar. E todas as partes teórica que foi passado por você, Fábio, então ali está lá o canal que cada ponto trata, né? Se é coração, se é rim, se é vísceras. Então eu me atento muito a isso. Eu estudei bastante a respeito dos canais. E realmente, quando você trata o canal juntamente com o ponto riacho, ele é praticamente eliminador. E também tratar o órgão afetado. Quando você faz a avaliação palmar, ali, olha, diz muita coisa, bastante mesmo. E o diagnóstico facial, palmar, pulso, eu também vejo a língua. Então, a somatória disso tudo, você consegue chegar a um diagnóstico. Aí você começa a tratar a raiz. Quando você trata o órgão, a raiz, o órgão que está afetado, aí você parte para o sintoma, né? Se é o joelho, por exemplo, você vai ver qual o canal que tá afetado. Se vamos supor, seja o Yang Min, você vai tratar pelo cotovelo, pela holografia, não é? Então, no canal do Yang Min. Nossa, é muito preciso isso, viu, Fábio? E o órgão, o coração não trata o joelho? Sim, para Tung, sim. Isso foi uma coisa bem citada, né? Às vezes o pessoal que não tem esse hábito da acupuntura de Tung, deixa eu só dar um link aqui antes da gente continuar. A Lenira, eu estou tentando fazer o convite e ver se você recebe o convite aí, Lenira. Ela disse que não está conseguindo entrar, pessoal. Eu estou enviando o convite para ela novamente, certo? Já estou convidando ela várias vezes. Vê se você recebe o convite aí, Lenira. Vai chegar um chamado para você aceitar o convite. Senão nós vamos tocando a nossa vida aqui. Então o que acontece? Uma coisa muito importante da própria acupuntura de Tung é essa relação que o canal do coração vai tratar o joelho, né? Existe todo um aspecto bastante importante, né? Vamos pensar assim, vamos falar de uma forma sindrômica, né? Uma dor na lombar somado com uma dor no joelho, geralmente, né, automaticamente, né, já pelo próprio estudo sindrômico, já cravaria diretamente o rim.
para nós, acupunturistas de Tung, uma coisa que você citou que é extremamente importante, que é a questão do quê? Dos canais. Afinal de contas, isso é muito importante que você acabou de citar agora. A dor está em qual canal? Que você fez, inclusive, a própria relação, né? De estar utilizando o próprio Yang Min da mão para tratar um problema do canal Yang Min do pé, né? Perto da região, né? Exatamente. Perto da região do P5, perto da região do G11, pensando numa relação entre holografia e canal, que nós analisamos como os canais da forma, né, na vertical, somado com a holografia, que seria de forma horizontal. Então, quando você faz esse cruzamento entre o canal que está afetado versus o cruzamento do canal e a holografia, que acaba sendo um tratamento mais certeiro, né? Esse cruzamento, na verdade, acaba sendo um tratamento mais certeiro. Isso que você citou é extremamente importante. Ou seja, para nós, voltando ao que eu acabei de falar agora de uma análise sindrômica, para nós o que mais importa é, afinal, lógico, né? Quero deixar isso muito bem claro. Nós, fazendo o diagnóstico, né? Fazendo o diagnóstico, nós não deixamos de considerar nada. Em outras palavras, é lógico, nós aprendemos a analisar sindromicamente o paciente, isso não é deixado de lado. Mas, para nós, qual que é a visão toda? Aonde o canal que está afetado vai corresponder aos canais, entendeu? Ou canais do mesmo nome, seriam os famosos canais unitários, né? Os famosos canais unitários. A combinação extra de canais, que é o Zhang Fu Beitong, né? O Zhang Fu Beitong, que é uma técnica que a gente utiliza muito, que inclusive ela é explicada pelos 4 portões, né? Você lembra, Selminha? Da combinação do G4 com F3, que que são 2 pontos fontes, né? De cada um desses canais. Então tem essa relação que é extremamente importante para a gente, né, estarmos analisando, inclusive o aspecto de dor. Ontem no ambulatório, numa explicação, né, de ambulatório, supervisando o ambulatório aqui, teve uma situação de dor muscular, dor na parte superior do braço, né? Parte superior do braço. Que inclusive era o canal Yang Min mesmo. Eu peguei, fiz uma relação entre, né? Fiz uma relação entre a holografia, né? Holograficamente, peguei no Yang Min do pé, comecei a fazer a palpação, pelo simples ato de fazer a palpação e pressionar o ponto. Eu pedi para o paciente fazer a movimentação na área e falou assim, olha, a dor desapareceu. Aí eu mostrei para a aluna, esse é o ponto que inclusive você vai agulhar. Para quê? Para justamente, né, deixa eu ver, estou recebendo um pouco, ver se eu consigo fazer a Lenira entrar aqui, estou vendo aqui. Lenira de Deus, vamos entrar, Lenira, estou louco para conversar com você também. Inclusive essa relação entre a holografia versus, né? A holografia versus os canais, que isso acaba sendo fundamental. E uma coisa interessante que você falou também. O acupunturista de Tung, quando ele aprende, na verdade, a acupuntura de Tung, ele se abre para uma coisa muito bacana. O que é? Esse conhecimento muito aprofundado sobre canais. E acaba sendo uma coisa muito direta. O que você tem a dizer sobre isso, Selminha? Olha, eu sigo bastante. Em todas... quando eu vou tratar um paciente, seja nosso assunto aqui é dor, eu vejo o canal. Principalmente qual movimento, em qual movimento o paciente dor, qual restrição do movimento. Nas ombralgias, por exemplo, se é de pentear o cabelo, se é de levantar, ou se é de flexionar ou antiflexão. Então, você tem que analisar todos esses movimentos e para você escolher o ponto certo, vendo o canal que você vai utilizar. E também, você, quando analisa a palma da mão do paciente, você vê a palma da mão, onde que está afetado, qual órgão que está afetado. É uma coisa muito curiosa.
muito. Porque você fala assim, nossa, como que é isso? Então, você dá até para associar, sabe? Por exemplo, o pulmão, né? Então, o pulmão aqui, né? Ou geralmente, quando tem esse movimento de levantar a mão, o canal do pulmão também está afetado. E do Sim, Yang sim, Min sem também, dúvida. Sem dúvida, sem né? dúvida. Tá holograficamente, ou também o 7718, que é o portão Portão do rim. do, Sim. do rim, ele trata muito bem nesse movimento, né? E também alguns outros pontos que no decorrer você vai estudando, você vai aprendendo, aprimorando, e você vai encontrando os outros pontos que trata esse tipo de movimento. Mas basicamente são os canais. E você vê que o pulmão está afetado no dedo do pulmão, na palma da mão. Exato. Assim como o joelho, quando você analisa o dedo do meio, você vê que tem alteração no dedo do meio. Muito interessante, não? Sim, uma coisa bem interessante, por exemplo, só para a pessoa que não tem muito conhecimento sobre a acupuntura do Tung, tem que dar uma explicação um pouco assim, bem superficial mesmo, né? Para Tung, nós fazemos o diagnóstico palmar, certo? O dedo indicador representa o dedo e o órgão do pulmão, o dedo médio, o coração, o anelar, fígado, o rim e a parte de baço e estômago. Ou seja, uma das coisas bastante interessantes, pela relação do canal, o próprio canal do pulmão, quando ele tem marcas, pode ser um indicativo de um ciático do canal da bexiga pela relação entre os canais, certo? Que é uma relação entre os canais. Uma coisa bastante interessante, certo? Temos aqui vários acupunturistas que já são de Tung, né? Que já inclusive são alunos meus, que foram alunos meus. Algumas pessoas que estão entrando agora que eu agradeço, né? Tá dando essa oportunidade para gente. Que o conhecimento muito aprofundado de canais, que na verdade a gente acaba, né, privilegiando, né, no nosso dia a dia, que acaba tendo resultados, que inclusive é o próprio apelido da acupuntura do Mestre Tung, né, Selminha? Pontos mágicos, pontos extraordinários pelo resultado, né? Não só pelo fato de ser extraordinário por não ser os mesmos pontos da acupuntura tradicional que nós estamos habituados. Isso é uma coisa bastante interessante de falar para o pessoal, que quando você faz o curso do Mestre Tung, você está fazendo um curso que você utiliza de todos os recursos da tradicional que nós estamos habituados, tem que deixar isso muito bem claro, só que você tem uma gama de pontos completamente diferentes, por isso que eles são tratados, inclusive, como pontos extras, né, Selminha? É verdade, ponto extra e que você vai aprendendo no decorrer do curso, você vai aprendendo e praticando, e quando você utiliza esses pontos, são fabulosos mesmo, são extraordinários. Por exemplo, Lingu Dabai. O Lingu Dabai é assim que ele move a energia, o Qi, o sangue. Então, sim, por isso que ele dá um resultado muito bom em todos os tratamentos, assim, o que o ponto faz, né? Qual o canal? Exato. O pulmão, por exemplo, o pulmão, o canal do Yang Min, que tem muita... Onde que ele está situado? No canal do Yang Min. Né, entre Yang Min que é um canal repleto de Qi e de Shui, que tem que deixar isso bastante claro, tal, inclusive para poder elucidar a própria teoria que a gente já conhece, entendeu? Mas ele é um ponto muito utilizado, assim, eu utilizo bastante. Quando eu vejo que o paciente tem uma estagnação, né,
de Qi, Shui, quando você analisa a palma da mão, você consegue já verificar isso. Eu uso o Lingu Dabai porque ele, mas na hora que você introduz, vê a profundidade certa do Lingu, né? Essa é uma coisa primordial, a profundidade, porque se você não alcançar a profundidade requerida para o ponto, para o tratamento daquela dor, você não consegue. Você sabe que anteriormente, antes da gente estar conversando aqui, teve uma coisa bastante legal, né? O Luiz falou uma coisa que eu falo muito dentro de sala de aula. Ele citou o seguinte, né? Que ao estudar a acupuntura do mestre Tung, as pessoas passam a compreender, inclusive, com mais propriedade a própria acupuntura tradicional. Eu sempre falo isso dentro de sala de aula. Falei, pessoal, a partir do momento que você tem um conhecimento sobre a acupuntura do mestre Tung, estuda a acupuntura do mestre Tung, você vai ter um conhecimento, o teu conhecimento sobre, inclusive, a tradicional, avança um pouco mais, né? Porque você acaba lidando com, por exemplo, a questão da profundidade da agulha, né? Eu estou estudando um livro falando sobre 5 movimentos, inclusive falando o quê? Das estações do ano versus quantidade, ou melhor, profundidade de agulha versus tempo de retenção de agulha, né? Então, isso aí são questões que a gente acaba utilizando muito na acupuntura de Tung, a questão da profundidade, inclusive do tempo de retenção da agulha. Deixa eu dar um alô pro Carlos. Carlão, obrigado, você tá me prestigiando, hein? Você precisa vir para Rio Preto, hein? Precisa fazer uma visita para mim. Você aqui é um grande amigo meu, foi meu paciente aqui em Rio Preto. Um grande abraço, Deus abençoe você. Então, Selminha, uma coisa muito importante, que é a questão da profundidade de agulha, é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia. Inclusive, eu sinto sempre um exemplo de experiências de ambulatório, que o agulhamento que não teve, né, logicamente que ele já teve em live comigo, já falei, mas eu não vou citar isso novamente. Que é uma questão, deixa eu mandar um abraço pro irmão meu de bebedouro aqui, esse é irmão mesmo, é irmão de 15, 16 anos, Marcelo, obrigado, viu? Logo, quando for bebedouro eu te aviso. Então, o que acontece, Selminha? Essa questão da profundidade de agulha, onde a mesma agulha, né, na verdade, não foi alterado, a posição da agulha, na verdade, não foi alterada. Apenas a profundidade, na verdade, foi inserida profundamente, porque o foco era quem? Tratamento de órgão relacionado com aquecedor inferior, ou seja, que no caso a questão estava relacionada com o fígado e com o rim. E para nós de Tung, né, o fígado e o rim, ele é considerado como aquecedor inferior. Exato. Então, a profundidade de agulha versus o que eu esperava, o que esperávamos no tratamento, fez toda a diferença no resultado. Eu preciso mandar um abraço para Elaine Pereira, uma grande amiga minha também. Elaine, valeu, viu? Grande abraço. Então, tipo assim, tudo isso faz uma diferença muito grande. Entendeu? Faz uma diferença muito grande, inclusive no que se relaciona ao próprio resultado. Certo? Eu costumo dizer o seguinte, a acupuntura do mestre Tung tem uma coisa que eu sempre falo. Você precisa de ter o quê? Estratégia de agulhamento. Você não pode simplesmente fazer um agulhamento de qualquer jeito. Certo? Isso é uma coisa que, inclusive, existe uma questão muito importante. Eu quero deixar muito bem claro isso para todo mundo. Primeiro, por que convidar a Lenira e por que convidar a Selminha? Infelizmente, a Lenira, eu estou tentando chamar ela aqui por razões que nós não sabemos e ela não está conseguindo entrar. Então, estamos tocando a nossa vida. Mas, para deixar isso muito bem claro para o pessoal, a Selminha é uma pessoa que, quando ela fez a formação, nós caminhamos juntos por alguns anos aí. Vamos falar que mais de ano, vamos falar que foi mais, na verdade, acho que não são 2, acho que são 3 anos. Eu acho que são 3 anos. Exatamente. Nós caminhamos e nós tínhamos várias discussões mesmo de trocar ideias, né? Vamos deixar isso muito bem claro. Sobre
a possibilidade do tratamento de ponto, sobre inclusive algumas coisas, porque o ambulatório, quando ele começou, ele foi ganhando, né? Toda vez que você começa alguma coisa, você começa meio, né? Vai devagarzinho, vai caminhando, é passo a passo, que eu acho que isso é extremamente importante, entendeu? E chega um momento que a gente está num nível extremamente avançado de ambulatório. Por quê? Inclusive, devido ao quê? Às nossas próprias conversas, né? Olha, Fábio, eu estava analisando um livro fulano, eu lembro que eu tive várias conversas com você sobre isso, e você, para mim, assim, não só você, como muitas pessoas, mas eu tinha uma referência de você e da Lenira muito forte, porque nós caminhamos junto muito tempo, né? E nós tínhamos várias discussões extremamente positivas nas possibilidades do ponto, inclusive visões de discípulos de Tung completamente diferentes, que eu acho que é isso que enriquece, entendeu? Eu acho que é isso que enriquece. O que você tem a dizer sobre essa questão? Inclusive, uma coisa muito interessante, que tem que ser muito bem frisado. Nós não seguimos um discípulo de Tung. Nós temos vários discípulos, ou seja, costumo dizer sempre o seguinte, aquilo que é bom, nós agregamos. Então, ou seja, tem uma visão de um discípulo, ele tem uma parte extremamente fantástica falando sobre um determinado assunto. Tem outro discípulo de Tung que ele tem uma parte espetacular sobre determinado tipo de assunto, e logicamente que nós temos as nossas preferências pessoais, né? E eu não sou diferente em relação a isso. O que você tem a dizer sobre essa questão? Olha, eu, sinceramente, fui atrás de várias literaturas, vários autores. Robert Schuller, que ele tem uma forma de tratar. A Miriam Lee, eu gosto muito da forma, a forma como que ela trata, e outros autores também. Inclusive, podem ter uma visão, né, de tratamento, e outros autores também. Então, a gente vai agregando, pegando o melhor dali, vai experimentando. É o que a gente fazia lá no ambulatório. Pegava os livros, estudava, olha, esse aqui é assim, né? Olha, é dessa forma que se trata. Então, a gente vai só agregando, vai aprendendo, né? E aplicando aqueles conhecimentos. Isso que faz o profissional crescer, né? Ser humilde. Olha, errei, assim, tal, né? Porque a gente aprende, mas não estamos 100% certo, né? Eu acho que tem uma coisa extremamente importante que a gente precisa deixar sempre registrado, né? Esse ambulatório na Ebramec, ele já está desde 2017. Está desde 2017. E, assim, eu tenho um carinho, na verdade, no bom sentido da palavra, é um filho meu, porque eu tenho, graças a Deus, essa é uma marca muito bacana de ser o cara que implantou o primeiro ambulatório de Tung, que inclusive tem um legado lá, o ambulatório funciona, eu não estou mais em São Paulo, né? Às vezes, quando eu consigo ir lá e participar do ambulatório, eu consigo ir, fico com o pessoal lá, mas, assim, tem um legado que foi deixado, entendeu? O legado foi deixado, que as pessoas continuaram, né? Que estão continuando e vai, né, dar prosseguimento. Então, isso é um marco, tanto para a Faculdade Ebramec, isso acaba sendo um marco pessoal para mim, acaba sendo um marco, assim, também pessoal, de ter pessoas do nível e do gabarito de vocês, como acupunturistas, você, Lenira, Vladimir, que o Vladimir está nos ambulatórios hoje, o Vanderlei Nascimento, entendeu? Então, são pessoas que realmente seguiram com o legado, né? Esse ambulatório, graças a Deus, está implantado, né? Como eu falei, o começo é sempre você pisando em ovos, depois você vai descobrindo, vai pegando experiência, as coisas vão caminhando, você vai bebendo de diversas fontes, entendeu? Então, isso aí acaba fazendo toda essa diferença. Então, tem um legado que foi deixado lá, com toda certeza. Nós temos aí, tem algumas marcas que eu, assim, pessoalmente, supervisionando ambulatório, que me marcaram muito. Mas me fala uma coisa, lá dentro do ambulatório, qual foi o caso que realmente te deixou, tipo espantado? Falou, nossa, eu fiz isso aqui realmente me deixou
Cita um ou dois casos. Vamos lá, eu tenho vários, né? Então, aquele rapaz que eu e a Leníria tratamos, né, do joelho, que fizemos muita sangria lá no DT7, e aquele foi assim, alguma coisa que marcou bastante. Foi bacana. Aquele ombralgia também, um rapaz que você, inclusive, que estava lá na igreja, né, que não tinha condições de ser tratado lá, você encaminhou para lá. Pena que nós demoramos para encontrar uma solução, mas chegando no final, conseguimos resolver a situação dele do ombro. Você lembra desse caso? Lembro, mas inclusive o caso dele o caso dele foi cirúrgico, né? Na verdade, o tratamento foi cirúrgico, nós fizemos, na verdade, um pós-operatório nele, né? Foi um caso de uma queda, ele caiu, né? Tinha quebrado o ombro, tal, caiu, então, e depois o pós-operatório, mas é lógico, né? Depois no pós-operatório, fizemos inclusive muita sangria para poder fazer aceleração de sangue, acelerar o processo curativo, que para nós de Tung já é uma coisa... você se lembra dos casos que eu mostrei no curso de sangria, né? Vários casos aqui de sangria, que na verdade sangria para nós é o nosso dia a dia, né? A sangria é o nosso dia a dia, a gente utiliza muito. Sangria. Bastante espantosos, né? Verdade. Todas as sangrias, né? Inclusive dores lombares, que fizemos uma sangria na região da dor, onde está localizada a dor lombar, mas no bexiga 40, né? Sim. E funciona muito, muito, muito. Já tira praticamente uns 70%, 60% da dor só com a sangria. Sim, aí você vai acrescentar, logicamente, com isso, os pontos necessários para tratar aquela lombalgia. Você vai ver o canal, né? Sim. Geralmente está lá no canal da bexiga, do Voz do Governador, geralmente, não estou falando que é sempre. Não, né? Sim. E que trata, sim, fabulosamente. Como se fosse uma magia mesmo, tirar... É porque você tira a estagnação. Essas coisas são tão complicadas para nós, né? Porque o pessoal sempre às vezes escuta a gente falando, né? A acupuntura realmente dá resultado, a acupuntura de Tung dá um resultado. Galera, é até difícil falar para vocês. Na verdade, assim, ó, tem uma coisa que eu gosto muito, certo? Tem uma coisa que eu gosto bastante. Na verdade, por que essas lives? Essas lives são pessoas que fizeram um curso, pessoas que têm as suas experiências, são pessoas que estão ali no dia a dia, certo? No próprio dia a dia, nela, na verdade, fizeram o curso, colocam o curso em prática e são acupunturistas de Tung. Vamos deixar isso bastante claro. São pessoas, na verdade, tem pessoas que fizeram o curso e não sei como que eu vou dizer para você. Se é mais fácil ficar na caixinha e não quis, na verdade, ampliar. Só que, por exemplo, você e uma legião grande de pessoas aí, incorporamos a acupuntura de Tung e antes de mais nada, assim, antes de mais nada, eu sou acupunturista de Tung, antes de qualquer coisa. E eu carrego essa bandeira. Antes de qualquer coisa, eu sou acupunturista de Tung. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas esses caras só falam que... Pessoal, tanto é que tem o nome, o apelido, né? Apelido de pontos mágicos, pontos maravilhosos, pontos extraordinários. Gente, tanto é que tem uma frase no livro, se eu não me recordo, do Chuamin, que é o livro Debramek, né? Eu fiz a revisão do livro agora, agora não, já fiz um tempo já, é muito provável que deve sair uma revisão atualizada do livro aí, Debramek. Espero que seja breve, que a galera tá sempre me cobrando esse livro, mas aí, com certeza, o Reginaldo, ele tá providenciando isso, né? Então, o que acaba acontecendo? Tem uma frase no livro do Chuamin que ele fala o seguinte, que o próprio mestre Tung falou que não tem técnica de acupuntura que supera a técnica da família dele. Certo? E, assim, uma coisa legal que você falou que todo mundo fala.
Eu sou um acupunturista antes de Tung e um acupunturista depois de Tung, certo? A visão, tipo assim, foi um divisor realmente de águas, tá? O que é ser acupunturista, acupuntura de Tung. Depois que eu fiz o curso de Tung, lógico, né? Eu costumo dizer que eu sou um bem-aventurado, né? Estava professor, fiz o curso, assumi o ambulatório, ou seja, é experiência que não acaba mais, né? De tempo, de aula, né? Já estamos chegando na 20ª turma de Tung aí, né? Então, quer dizer, tem bastante experiência para contar. E uma coisa que você citou anteriormente, que na verdade isso é muito importante falar. Quando nós tratamos qualquer questões que se relacionam com a dor, que você citou, inclusive, o próprio diagnóstico palmar, tem que deixar uma coisa muito bem clara. A acupuntura de Tung não trata somente a dor. Trata a causa, a raiz, o órgão, o sangue. Exatamente. A questão de tratar a raiz, ou seja, a raiz sempre e os ramos, em outras palavras, tratar os zangues correspondentes versus a dor, ou seja, a causa e os seus efeitos. Tem uma forma muito particular de lidar com, né, de tratar a dor, sim, porque envolve canais. Não que a acupuntura não envolva canais, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer sempre o seguinte: o acupunturista que não conhece canais, ele está fadado a ter alguns dissabores no dia a dia. Conhecer canais, tratar através dos canais, é fundamental para qualquer acupunturista. Certo? Isso é fundamental. Então, tipo assim, apesar da nossa forma, né, até certo ponto, bem particular de trabalhar com essas questões que se relacionam com o tratamento de dor, com o tratamento de raiz do Zangfu e tal, isso é extremamente importante. O que você tem para agregar, acrescentar sobre o que eu acabei de citar agora? Por exemplo, dor ciática. Muitas pessoas, você vai ver qual é o canal afetado, principalmente, se é bexiga, se é estômago, se é vesícula biliar, né? Aí você vai tratar o sangue que está afetado no diagnóstico palmar, porque vai estar, geralmente, não que são todos, quando você trata, tem uma disfunção pulmonar, vamos supor, né? Sim. Na mão. Você vai lá nos os 4 cavalos. Sim, os 4 cavalos da perna, que são os pontos, são os canais lineares de Tung, né? E uma outra coisa bem interessante, eu costumo dizer, eu uso muito essa frase. Uma coisa que a acupuntura me proporcionou quando eu fiz o curso de Tung é que eu não vendo geladeira para esquimó. Quando você faz o curso de Tung, você está aprendendo um curso de acupuntura que não é a acupuntura tradicional, e você está aprendendo o quê? Coisas novas. Você está aprendendo o quê? Técnicas. Na verdade é o seguinte, falar que a acupuntura de mestre Tung é uma técnica, eu nem curto muito esse termo, tá? É uma acupuntura chinesa com suas próprias particularidades, que a todo momento ela se entrelaça com a tradicional, só que ela tem a sua própria forma de tratar, de diagnosticar, tem os seus pontos que são específicos, muitos pontos estão sobre os pontos tradicionais, certo? Tanto é que os pontos tradicionais em torno de 364, 65 pontos. A acupuntura do mestre, não, sem contar pontos extras, tá? Tô falando tradicional. A acupuntura do mestre Tung tem 740 pontos. Aí eu fico sempre aquela pergunta, né, Selminha? Toda vez que o pessoal começa assim, tô me imaginando semana que vem que eu vou começar um curso lá na Ebramec na semana que vem, próximo sábado. Aí eu chego, começo o curso e falo assim: a acupuntura do mestre Tung tem 740 pontos. Os caras falam assim: meu Deus do céu, 740 pontos. Só que aí que está o detalhe, né? Tem os pontos
na área DT, quer dizer, os pontos no dorso, os pontos no ventre, que você, na verdade, tem vários pontos, e, na verdade, esses pontos são utilizados para sangria. E outra coisa, logicamente, que é importante, não existe 30 e 40 pontos mais utilizados do mestre Tung, e são esses que eu vou ensinar. Não, não é isso. Tem entre aproximadamente 50, 60 pontos que você vai utilizar muito no seu dia a dia. Mas tem aqueles casos que tem pontos de Tung que são muito indicados, são aqueles casos que não aparecem a todo momento. Entendeu? Às vezes, por exemplo, assim, vamos fazer um curso do mestre Tung, por exemplo, vamos falar somente sobre 50, 60 ou 70 pontos de Tung. Olha, desculpa, você está deixando muita coisa ou muitos pontos que são extremamente importantes de lado, sendo que você fala, eu só uso, na verdade, no meu dia a dia, 70, 40, esses daqui não vão precisar. Aí que está um grande erro, né? Isso é um grande erro, por sinal. Realmente, tem a parte da face, da crânio, né? São os pontos que utilizo assim muito. Sim, o da face também, no começo você não dá muita importância. Eu não dei importância, fala a verdade, para tratamento de várias coisas através dos pontos da face. Mas aí, estudando cada um detalhadamente, você vê qual o efeito que tem na pessoa, naquele momento daquela dor da pessoa, sabe? É o canal. Porque sempre quando você passa lá, se dá o curso, você põe os canais que o ponto trabalha. Aí você verificando no diagnóstico palmar, você vai escolher aquele ponto, conforme o canal afetado, como já foi dito, né? Sim, é muito bom os da face. Uma coisa importante, uma coisa bastante legal aí, inclusive o pessoal que na verdade terminou o curso agora há pouco, né? Acho que sangria foi abril, maio, junho vai começar uma turma nova de Tung. Então o que acontece? O pessoal negligencia muito o quê? Uma coisa que você falou que é muito bacana. Os pontos da cabeça, os pontos da aurícula, os pontos da aurícula e da face. Entendeu? Olha que bacana. Você faz a acupuntura do mestre Tung, você ganha o quê de lambuja no bom sentido da palavra? Entre aspas, lógico, a própria visão da acupuntura do mestre Tung. O microsistema da mão, microsistema da face, craniana, auricular e também do pé, certo? São alguns dos microsistemas que automaticamente já estão, né, embutidos na própria acupuntura de Tung. Eu tive uma facilidade muito grande quando eu fiz a acupuntura de Tung por um fator muito simples. Que fator que é esse? Como eu sou professor de microsistemas, a questão do processo holográfico fazia todo sentido para mim. A questão do processo holográfico fez todo sentido para mim. Então, fazer essas análises entre pegar uma parte maior, reduzir, né? O próprio sistema holográfico, você mesmo conhece, aurículo, crânio, né? E outros mais. Fez muito sentido para mim fazer a acupuntura do mestre Tung. E acabou facilitando muito o que para mim? No próprio entendimento, a própria forma de complementar, né? Ou passar o ensino da acupuntura de Tung, que isso facilitou bastante, assim, essa compreensão para mim. E isso que você falou foi uma coisa bem legal, né? Os pontos da aurícula são 7 pontos. Esses pontos, na verdade, são pontos relacionados com cada órgão zangue, certo? Cada órgão zangue, e que tem resultado extremamente potente, como a própria aurícula, né? Todo microsistema auricular, os resultados deles são resultados fantásticos. Eu costumo dizer e firmo sempre, para mim o microsistema mais completo que tem, para mim é o microsistema auricular. Isso aí é com toda certeza, sem sombra de dúvidas para mim. E essa questão que você falou, por exemplo,
de ter negligenciado no momento, até que chega um momento, aparecem algumas particularidades, né? Os próprios pontos da face, né? Cálculo biliar, cálculo renal, cálculo no canal da bexiga, que são pontos que, nesses momentos que a gente, na verdade, negligencia, mas sabe que tem, né? E já peguei várias situações aí. Não é? Exato. Eu achei isso muito interessante, porque a potência, eu acho que cada local tem sua potência, Sim, né? Para o tratamento. Isso que eu acabei, assim, na experiência, usando, falei assim, você não começa a utilizar a partir de ter o conhecimento que aquele ponto realmente ele trata de uma forma eficiente. Sim, Os pontos da mão. Os pontos da mão, assim, para casos emergenciais, os casos, assim, que você quer uma coisa mais rápida, eu verifiquei na minha concepção, assim, quando eu trato com os pacientes com os pontos da mão, nos casos mais, assim, como fala, não os casos muito crônicos, mas os casos mais recentes, né? sim. E eles são de extrema eficácia para o tratamento das dores, ou mesmo assim de uma sinusite, essas outras coisas que nós temos no dia a dia no consultório, né? Sim. E uma coisa bem legal, assim que acaba, na verdade, como eu falo para você, né? A cultura de Tung não é vender geladeira para esquimó, não é pegar um curso, mudar alguns termos e falar que está vendendo uma coisa nova. Não, a cultura de Tung realmente é uma coisa nova. O próprio conceito dele, de alto a baixo, ele é uma forma completamente diferente de fazer, entender e se aprofundar na acupuntura. E uma coisa bem bacana, assim, que, como eu tinha falado, né, do diagnóstico palmar, da mesma forma que holograficamente tem uma relação direta com os canais, né, pulmão, coração, fígado, rim, né, e baço, isso acontece também tanto, né, tanto nos canais lineares nos braços quanto nas pernas, ou seja, inclusive tem essa própria relação. Você aprende, ou melhor, você não só aprende, como passa a aplicar, que é o mais importante, um entendimento de canais relacionados com cada órgão Zang, que ele vai tratar diretamente esses órgãos. Que, na verdade, é uma forma muito particular de tratar, né? Por causa que os pontos estão em estruturas, né, espessas, estruturas que têm vamos dizer, estruturas tanto ósseas como estruturas de carne, né, músculo, espessos. Isso acaba tendo uma diferença muito grande, entendeu? Tanto é que tem uma coisa muito importante. Os acupunturistas de Tung não fazem agulhamento, tanto nem no dorso nem no ventre. Então, tipo assim, aquela relação de agulhamento de pontos, dos pontos beixus, para os acupunturistas de Tung, acaba sendo uma coisa muito pouco utilizada. Nós utilizamos os pontos dos canais, né? Ou melhor, dos órgãos Zang, os canais também, canais e órgãos Zang, ou na coxa ou na parte inferior da perna, que acaba tendo essa diferenciação, que é muito bacana. E como eu falo para você está aprendendo uma acupuntura nova. Ô, Selminha, antes de mais nada, são 20h53, perdão, 20h53, ou seja, está quase chegando perto das 9. Geralmente eu termino antes das 9, mas quando foi chegando antes, cortaram uma live, então já estou dizendo para você o seguinte, já estou até conversando, estou falando para a galera aí, ó, vou tentar ir até as 9, tá, pessoal? Mas se por acaso o Instagram derrubar o vídeo, Selminha, meu muito obrigado, vamos continuar nossa conversa, meu muito obrigado a todos, certo?
tem mais alguns minutos, tem uns 6 minutinhos, dá pra gente conversar um pouco mais. Mas se por acaso cair, eu já estou te agradecendo essa galera maravilhosa que está me acompanhando. Muito obrigado. Esse trabalho vai crescer, vai tomar uma dimensão muito grande, né? Estamos nos planejando para isso. Mas aí, Selminha, o que você tem para falar aí sobre a acupuntura de Tung? Deixa a sua relação, me deixa, perdão, hoje eu estou meio... Me deixa o que você acha, o que você aprendeu com a acupuntura de Tung e essa diferença que fez no seu dia a dia. Me conta, para se por acaso derrubarem o vídeo, nós já nos despedimos já. Bom, a acupuntura de Tung eu abracei, como você, abracei. E ele fez uma grande diferença no meu tratamento, na minha visão de como tratar. Foi assim, eu acho que comecei a estudar mais, a aprimorar mais em relação aos canais, em relação o porquê que a acupuntura é esse ponto, não só utilizar o ponto que foi determinado, mas o porquê, entendeu? Exatamente. Por que eu estou utilizando esse ponto? O porquê estou utilizando esse... O que ele faz? Gente, você começa a utilizar, você fica admirado, porque o resultado é assim, é fantástico, fantástico. Por quê? E quando você usa o Dalma, você fala assim, não vou usar o Dalma. Mas quando você utiliza o Dalma, que quem vai fazer o curso de Tung vai aprender o que é o Dalma, você tem uma potencialização daqueles pontos, sabe? E ele trata assim, olha, como se fosse uma coisa que você ia levar 3, 4 meses para resolver um assunto, você está lá, na semana você já obtém resultado. Então, isso que achei demais de bom, sabe? Eu fiquei encantada com... E quanto mais eu estudo, mais vejo o porquê essa acupuntura melhora tanto do paciente. Porque ele move Qi, Shui, entendeu? Essa é a questão. Porque se você não move o Qi, Shui, não limpa, não desobstrui o canal, você não tem um tratamento eficiente. Você sabe o que é engraçado? Por exemplo, a verdade é o seguinte, estou puxando sardinha para o meu lado, tá? Se as pessoas soubessem, a boa parte dos acupunturistas soubessem o que é acupuntura de Tung, muitos já teriam feito o curso há muito tempo, por causa dos resultados. Certo? E não é resultado tipo assim, fiz, resolveu na hora. São resultados duradouros. São resultados que perduram. Certo? É lógico, né, pessoal? Temos que sempre pensar naquela questão toda, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar isso de lado. Né? Tudo tem limites, tudo tem suas limitações, e nem tudo dá 100% todas as vezes. Mas se você consegue ter resultados extremamente positivos, boa parte do seu tratamento, boa parte da missão já está cumprida, já, com toda certeza, entendeu? Então isso acaba sendo um diferencial realmente. Ô, Fábio, e também, outra coisa que eu agrego à acupuntura de Tung são as orientações. É muito importante, porque não adianta nada o paciente, se ele precisa, há necessidade de fazer um exercício físico, há necessidade da dietoterapia, há necessidade de acalmar a mente com uma meditação, com Qigong, entendeu? Então, tudo isso vem agregar e vem a melhorar o paciente. Sim. Porque eu assim, no Tung não tem relatos assim para tratamento da depressão, por exemplo, né? Porque e eu estou tratando um caso de depressão que está há mais de 20 anos que a paciente está com depressão, tomando medicações, e olha, está sendo maravilhoso, viu? A paciente mesmo relata, fala assim, nossa, Selma, eu estou mais autoconfiante, já não estou tendo esse
tal sintoma, já estou dormindo melhor, sabe? Eu estou tendo mais ser autoconfiante. Então, é questão, assim, muito de... Mas eu também estou usando, lógico, tá, essas orientações sobre meditação, sobre alimentação, né? Ver realmente qual a deficiência que o paciente tem, você no diagnóstico palmar, você pode verificar qual a deficiência que o paciente tem, o que está estagnado, entendeu? Pensa, para só uma coisa. verificar. Pro famoso enfim, né? Que já são 9 horas, eles podem derrubar a gente a qualquer momento. Pro famoso enfim. Se os pacientes tivessem na verdade, disposição de fazer o tratamento no decorrer do tempo, na verdade, fazer as sessões adequadas e seguir as orientações, muitos já teriam saído de muitas enrascadas aí, só que, infelizmente, nós temos uma coisa que a gente não pode controlar, né? É complicado isso. O pessoal, às vezes, não tem comprometimento, quer dizer, vem numa semana, fica 3 fora, e depois, mas não está dando resultado. E não vai dar mesmo. Você tem sessões para cumprir, você tem, né, sessões para serem feitas, tal. Então, isso é uma coisa do nosso dia a dia. Selminha, é 9 horas, eu quero agradecer a Lenira, antes de mais nada, né? Foi uma pena dela não estar aqui com a gente, né? Mas são coisas... Eu quero agradecer você realmente é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa realmente que sempre na verdade, nós tivemos boas discussões, né? Sempre para crescimento de ambos, né? Todos nós crescemos juntos. Eu tenho a agradecer você, tenho a agradecer a todas as pessoas que estão aí me seguindo de uma forma... Não se preocupem, esse trabalho vai crescer e vai crescer muito. Não interessa como nós começamos, mas nós já colocamos o trem em movimento. Então esse trabalho vai crescer, nós vamos cada dia mais se aprimorar. Vou convidar outras pessoas, na próxima semana eu vou estar em São Paulo, então não vou conseguir fazer live. Na outra semana eu vou participar do podcast em São Paulo, então na outra semana também não vai ter live, vai ficar uns 15 dias aí, mas eu já estou com pessoas convidadas aí, depois eu conto as novidades para vocês. Selminha, Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado. Né? Obrigada eu pelo convite. Tudo certo aí. Espero que tenha gostado, tenha qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Estamos aí, semana que vem estarei em São Paulo. Exatamente. Live é uma conversa descontraída em que as pessoas têm uma ideia do que a gente está fazendo e faz no nosso dia a dia. Não é nada cheio de... né? É descontraído mesmo. Em vez de eu ficar pegando depoimento, o que você sabe sobre tumor? Pontos, a pessoa está falando por ela mesma, entendeu? E ela está sendo extremamente natural e está falando aquilo que realmente ela sente. Muito obrigado. Deus abençoe você. Eu não tenho palavras para te agradecer. A todas as pessoas que estão comigo aqui, ao vivo, muito obrigado. As pessoas que me seguem, muitíssimo obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Muitas bênçãos a todo mundo e gratidão a todos. Muito obrigado, Selminha. Até mais. Obrigada, tchau. Galera, nos vemos em São Paulo semana que vem, hein? Próxima semana, bem no dia do meu aniversário, você acredita? Mais um aniversário. Bem no dia do meu aniversário. Vamos fazer festa. Show. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Tchau.